Oi, gente! Começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. E aí, meu povo? Então, vem comigo. Minha gente, hoje eu queria ter uma conversa, assim, sabe? Um tete a tete. Se vocês quiserem pegar um cafezinho aí pra conversar comigo. Mas eu queria fazer alguns desabafos e tentar ajudar vocês de alguma forma. Se você estiver passando por algum momento que estão se sentindo meio perdidos, tanto pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente. Então eu vou contar pra vocês um exercício que eu fiz que me ajudou muito a me reencontrar, a me entender um pouquinho mais, porque eu acho que quando a gente se entende, quando a gente sabe quem a gente é muito difícil a gente se perder no caminho, entendeu? E esse exercício que eu fiz, inclusive eu vi aqui no YouTube, foi um exercício que me fez me reconectar comigo mesma, me entender, saber o porquê que eu estou traçando certos caminhos, porquê que às vezes eu estou me perdendo em outros caminhos, né? Então vamos lá. O que acontece? Antes do meu casamento, né, eu tinha uma linha de conteúdos que eu trazia, tanto no meu Instagram, no meu TikTok, no meu YouTube. E quando eu comecei na internet, eu sentia que, assim, eu comecei sem conhecimento nenhum sobre o que era trabalhar com a internet. Eu tinha um sonho, mas eu não sabia, não tinha ideia de como que as pessoas chegavam até algum lugar, né? Algum topo, chegavam a um determinado número de seguidores, eu não conseguia entender. E com o tempo eu fui me dedicando a esse trabalho. Até o meu casamento, eu vinha sentindo um vazio muito grande com os meus conteúdos na internet. Eu achava que eles estavam, assim, muito rasos. Porque quando você começa a trabalhar com a internet, as pessoas falam assim: ah, só vai lá e faz vídeos. Só isso. Mas ninguém te fala do quê, que público-alvo você deve seguir, quem você tem que. E assim, ninguém vai falar mesmo. Eu acho que é porque a gente tá hoje numa era de muito excesso de informação, muito excesso de dopamina barata, né? Muito excesso de pessoas falando coisas aleatórias e a gente se apega nisso e a gente acaba colocando o nosso cérebro em escutar essas dopaminas baratas e a gente acaba não tendo espaço para aquela dopamina real, para aquilo que realmente nos deixa feliz, que realmente muda o nosso humor. E geralmente o que muda meu humor, o que me traz muita coisa boa assim, é a atividade física, que é uma dopamina que realmente me traz essa sensação de leveza, de coisas boas. Ter uma rotina saudável também é uma coisa que me ajuda muito. E assim, o que eu tava sentindo, né? Porque eu falei, mas ainda não falei o que eu estava sentindo. Eu tava sentindo que eu estava me sentindo muito perdida na internet, tipo assim, me sentindo distante do meu público, me sentindo distante da comunidade que eu tinha criado até eu ter casado, assim, né? Até perto do meu casamento eu já tava me sentindo um pouco distante dessa comunidade, distante das pessoas. E eu sempre fui uma pessoa muito transparente, eu sempre fui uma pessoa muito leal aos meus valores, mas eu tava me sentindo perdida nesses valores, sabe? Eu acho que o mundo da internet, ele faz a gente se perder um pouco, porque é um mundo de aparências, é um mundo onde as pessoas esperam alguma coisa de você, é um mundo onde você precisa de um reconhecimento para as coisas. Então eu me senti um pouco perdida dos meus valores, perdida nessa parte de tanta transparência, tanta conexão real que eu sempre quis trazer para as pessoas. Eu precisava estar sempre. Parece que eu estava sendo obrigada a me montar para agradar alguém. E eu acho que não é esse o real sentido da coisa. Então eu me senti perdida, me senti um pouco sem propósito na minha jornada como criadora de conteúdo. Ai, um catarro. Me senti bem perdida como criadora de conteúdo um pouco antes de eu casar, mas pós-casamento. Como antes de eu casar, eu tinha muito conteúdo relacionado ao casamento, que era um grande sonho da minha vida, e graças a Deus eu realizei. Eu consegui ter um propósito ali. Mas depois que eu casei, eu me senti muito perdida, sabe? Principalmente em relação à criação de conteúdo. Então, eu decidi realmente querer mudar alguns hábitos na minha vida. E o primeiro de tudo que eu quis fazer é realmente me reconectar comigo mesma. E é isso que eu vou falar pra vocês, que esse tipo de exercício que eu fiz pra voltar ao meu eu, voltar ao que eu acredito, voltar ao que faz sentido, voltar a entender o que faz sentido na minha vida, sabe?
E vou falar pra vocês as 10 perguntas que eu fiz pra mim mesma. Estou aqui faz umas 2 horas sentada, conversando comigo mesma, que eu fiz pra me reconectar comigo, pra eu entender por que eu trabalho com a internet, por que eu tô aqui, por que faz sentido eu ainda permanecer aqui, sabe? Então vamos lá. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu uso essa garrafa horrorosa de água porque eu tenho alergia. Eu acho horrível mesmo, de verdade, né? Quando eu olho assim um vídeo, igual vocês devem estar olhando, essa garrafa. Mas eu tenho alergia à garrafa da Stanley, sabe? Eu tenho ela até hoje, mas eu tenho alergia. Aí eu tenho que ficar usando só garrafa de plástico ou copo de vidro. Só que eu sou bem desastrada, então eu acabo não usando copo de vidro pra não ter entendeu? Pra mim não ter a proeza de quebrá-lo. Que é tudo novinho, acabei de casar, então, né, deixa eles ali. Enfim, bora para as 10 perguntas que eu fiz para mim mesma, para me reconectar, para eu me sentir um pouquinho mais leve e voltar a traçar alguns sentidos na minha vida em relação às redes sociais, mas não só redes sociais, como também como pessoa, né? Para eu ter um bom relacionamento com meu marido, com minha família, com os meus pais, com as pessoas. Gente, peraí, que eu deixei um ovo cozinhando, eu tô com medo de queimar. Peraí. Tá de boa, galera, tá de boa. Eu e meus pais temos guarda compartilhada depois que eu casei com a Fiona, né, que é a minha cachorra. Não é deles, é minha, entendeu? E ela fica aqui comigo, só que ela aqui, ela fica muito mais esperta do que ela já é. E ela, porque é muito espaçoso, sabe? Como eu já contei em alguns vídeos atrás, eu tô numa casa provisória. E aí ela enlouquece. Se ela começar a latir aqui, vocês não ligam. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz pra mim mesma, são 10 perguntas. Eu peguei uma folha, ó, vou mostrar até pra vocês. Peguei uma folha de papel branca de sulfite. E eu coloquei aqui o meu nome completo, de casada. De casada aqui, ó. Fiz aqui de um jeitinho que eu acho bonitinho, que eu acho gostosinho de ler depois novamente. E fui puxando flechinhas nas perguntas. E fui respondendo pra mim mesma. Então, a primeira pergunta que eu fiz pra mim mesma é: o que me faz feliz? O que me faz feliz na vida? Tipo, eu tentei buscar situações, momentos, comportamentos que me fazem feliz, que me move, né? Que me faz ficar num estado de euforia muito grande. Então eu fui pensando, fazendo essas perguntas pra mim, sei lá, seja sair pra jantar com o seu marido, em casa, é uma coisa que me faz feliz, seja a praticar uma atividade física. Então, tem vários exemplos. Eu não quero ficar dando os meus exemplos para vocês, porque daí senão posso confundir a cabeça de vocês. Vocês têm que buscar em vocês o que faz feliz, sei lá, uma viagem, ter uma viagem marcada. Tipo, o que faz você feliz, sabe? Tipo, que alguém te fala uma novidade e você fica muito feliz. É essa a pergunta. E aí você vai escrevendo. Tipo assim, você tira um momento para você, para ter esse tempo com você. Não fica, tipo, tendo pressa de responder. E se você quiser até responder isso aqui com alguém que você confia, alguém que você ama, sei lá, seu filho, sua filha, seus pais, seu marido, não sei, seu namorado, seu noivo, também é muito, muito interessante que talvez ele te ajude a lembrar. Eu fiz sozinha, mas ainda quero responder um pouco com meu marido. Deixei até uns espaços aqui nas folhas. Tá, vamos lá. A segunda pergunta que eu fiz pra mim mesma é: o que me deixa triste? O que me deixa triste, sabe? O que acontece alguma coisa e eu fico, tipo assim, super triste. Tipo, falo, meu, sei lá, seja mentira, falsidade, comparação exagerada, uma competitividade entre amigos, entre relacionamento, que te deixa muito chateada, sabe? Sei lá, falta de saúde. O que te chateia, o que te deixa triste? Pessoas, situações e comportamentos que te deixam triste. Essa é a segunda pergunta. Gente, eu vou ali desligar o ovo. Peraí. Voltei. Ai, tô fazendo minha comida ali, tô morrendo de fome, gente. Vamos lá. 3. Terceira pergunta. O que eu não suporto? Tipo assim, tem pessoas que a gente convive, que a gente tem defeitos que nos irritam, mas a gente suporta. Mas que tipo de pessoas, de comportamentos, de situações que você vê em outra pessoa que você realmente não suporta? Que, tipo assim, vai contra seus valores, vai contra tudo que você acredita, vai contra o que você faz sentido na sua vida. Inclusive, acabei de lembrar um. Por isso que eu acabei deixando espaço para eu ir escrevendo algumas coisas que eu vou lembrando, sabe?
Mas é alguma coisa que vai contra os seus valores. Que você fala, meu, essa pessoa, eu não suporto ela. E, tipo assim, não tem como eu conviver com ela. Porque não... Essa situação, esse comportamento. Porque realmente vai contra tudo o que eu acredito. É isso, você escreve aí o que você não suporta. Até que o meu não suporta deu pouca coisa, vocês acreditam? Mais ou menos. Vamos lá, quarta pergunta. Quais são as minhas melhores qualidades? Isso aqui é muito importante, porque a gente tem mania de falar nossos defeitos. Nossos defeitos a gente tem na ponta da língua, mas as nossas qualidades a gente esquece. Eu acabei fazendo 5 qualidades e 5 defeitos. 5 qualidades minhas que eu realmente, tipo, tenho muito engessado em mim, que eu acho que eu tenho, entendeu? Coloca aí, de 3 a 5 qualidades suas. E a quinta pergunta é quais são os meus 3 piores defeitos ou 5 piores defeitos. Eu coloquei 5. Inclusive, quando eu fui escrever os defeitos, eu lembrei de mais defeito do que qualidade. Aí eu falei, não, se eu lembrei de defeito, eu também vou ter que lembrar da qualidade. Aí eu fui lá e coloquei. Mas o que de defeito que, tipo assim, realmente as pessoas olham pra mim e falam, precisa mudar, precisa melhorar. Mas eu acabo tendo. Vou dar um exemplo meu, mas eu sou uma pessoa explosiva. Eu venho melhorando muito, mas de minha natureza e de minha personalidade, eu sou uma pessoa explosiva. Não parece, mas eu sou. Quem convive comigo sabe, mas eu mudo. Eu sou uma pessoa muito reativa, entendeu? Se você fala uma coisa, eu quero ser a última a falar, eu quero dar, entendeu? Inclusive, eu acho que é reatividade aqui, ó. Eu não tinha escrevido. Gente, eu sou uma pessoa muito reativa. Já que eu escrevi um defeito, eu vou colocar uma qualidade. Então, aí, vocês escrevem do jeito que vocês quiserem, vocês vão lembrando, vão se reconectando. Sexta pergunta. A sexta pergunta que eu fiz é no que eu sou muito boa. Coisas que você faz, sei lá, você cozinha muito bem, você limpa a casa muito bem, no que você se sente como uma pessoa muito boa, que as pessoas olham pra você e falam, meu, as pessoas se interessam porque você é muito boa naquilo, sabe? As pessoas falam, meu, essa menina é muito boa nisso, sabe? Esse cara é muito bom nisso. No que você é muito bom, sei lá, você é muito bom em negociação, você é muito bom em venda, porque tem pessoas que são muito boas em negociação, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que sou muito boa em negociação, inclusive, acho que essa... Eu tô falando com vocês, eu vou lembrando as coisas. Eu não sou uma pessoa muito boa na negociação, inclusive eu tenho uma assessora por isso. Mas, por exemplo, meu marido é muito bom em negociação. Ele não tem medo de negociar. Então, assim, o que você é muito bom? Vocês escrevem aí. A sétima pergunta é no que eu sou muito ruim. No que você é muito ruim, que você fala, meu, eu sou muito ruim nisso. Meu Deus do céu, eu faço cagada atrás de cagada. Porque eu sou muito ruim nisso. Inclusive a minha, tipo assim, sei lá, você é muito esquecido. Eu, por exemplo, sou ruim em negociação. Mas eu posso melhorar, entendeu? Tudo isso que você vai colocando. Fiona, eu tô gravando vídeo, velho. Não é a hora. Você é muito ruim, quer dizer? Você pode melhorar, mas o que você, tipo, fala, meu, que raiva, eu tenho dificuldade em melhorar nisso. Aí você coloca aí. Oitava. Peraí que eu vou ter que catar essa cachorra. Gente, essa cachorra, ela fica o dia inteiro querendo comer aqui. Na casa dos meus pais, ela não come. Mas aqui ela quer comer o dia inteiro, né? Piriguete. Gente, é brincadeira o jeito... Eu amo demais ela e a Luna. E eu brinco com elas que é o meu jeito de falar. Tipo, meio mandona. Eu sou bem assim. Bem, tipo, sou mandona, sabe? E aí eu tenho essa brincadeira que eu faço com elas. Enfim, oitava pergunta. Como eu quero estar daqui a um ano? Você não precisa falar, tipo assim, trace como você acha que você vai estar daqui a um ano, né? Por exemplo, eu acabei de casar, não sei, você quer ter filhos, daqui a um ano eu vou estar casada com filho, eu vou estar numa casa melhor, vou estar num apartamento melhor, vou ter comprado o meu carro, vou ter progredido profissionalmente de alguma forma. Para que isso você depois consiga até mesmo traçar pequenas metas diárias para você alcançar os seus objetivos. Porque não adianta nada você tipo, só ter o sonho ali concretizado, mas não ter essas metas diárias. Porque para você alcançar aquilo é um processo, é diariamente, não é de uma hora para outra. Então, você escreve na oitava, é como eu quero estar daqui a um ano. A nona pergunta, essa, tipo assim, me pegou muito, porque é uma coisa que eu realmente precisava relembrar, sabe? Uma coisa que eu precisava muito relembrar. Eu sou uma pessoa que eu me reinvento muito. Como, por exemplo, eu me tornei dona de casa recentemente e eu não gostei no começo, eu me reinventei muito, sabe? Reinventei demais, assim. Então, eu precisava lembrar dos meus valores. Eu precisava lembrar do porquê que eu não gosto de determinada situação. Porquê que eu gosto de determinada situação. Então, quais são os seus valores, né? Sejam éticos, morais, pessoais.
sei lá, família, espiritualidade, fé, honestidade, lealdade, fidelidade. Então, quais são os seus valores? Você vai colocando. Eu deixei um espaço também que pode ser que eu lembre mais de algumas coisas, sabe? Então, que a gente consiga colocar pra gente relembrar quais são os nossos valores, sabe? Porque a gente se perde, sim, nesse mundo. Esse mundo, a gente quer alcançar almeja muita coisa que a gente não consegue entender muito, sabe? Então, eu acho muito interessante. E última pergunta, e não menos importante, qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da minha vida? O que me faz acordar todos os dias pela manhã? Seja sua família, seus filhos, não sei. Qual o sentido da sua vida? Porque você levanta de manhã, às vezes a pessoa não levanta muito feliz, tá tudo bem. Mas porque você levanta de manhã. Eu acho que é muito importante, porque nossa cabeça, ela faz a gente entrar num buraco muito negro às vezes, sabe? Que com excesso de pensamentos, de informações, com excesso de comparação. Então a gente precisa entender o nosso sentido da vida, não é do outro, não é das outras pessoas, não é de, sabe? É o meu sentido da vida. É muito forte essa pergunta, eu demorei um pouco pra respondê-la. Mas eu consegui ter uma noção, né? Tipo, o que me motiva? O que me motiva? Né? E é isso, gente. Foram essas 10 perguntas. Eu fiz assim, ó, nessa folha de sulfite. Eu vou deixar guardadinha num caderno que eu tô. É um caderno meu que eu uso para estudos, né? Até para estar aqui e tudo mais. Acredito que isso vai me ajudar muito a relembrar, até nessa parte de negociação, sabe? É isso, gente. Espero que ajude vocês também, se vocês estão se sentindo perdidos em algum caminho, em alguma coisa. É muito importante você realmente tirar esse tempo de silêncio para você. Eu busco muito silêncio quando eu acordo, eu busco muito a espiritualidade, né? Eu sou uma pessoa que busco muito isso. Mas é muito importante essa jornada de autoconhecimento. Quando eu vi isso aqui, foi realmente uma psicóloga falando pra gente traçar o nosso autoconhecimento. E aí, quando a gente sabe quem a gente é muito difícil a gente se importar com a opinião do outro, se importar com o julgamento do outro, se importar tanto pro que as pessoas pensam da gente. E é isso, minha gente. Esse papo foi um pouquinho mais sério, né? Mas eu acho gostoso ter isso também, trazer um pouco. Eu venho sentindo que eu preciso trazer essa parte de mim pra internet, porque eu sou brincalhona, mas eu também tenho a minha parte séria, que ao mesmo tempo eu tô brincando também. Mas é isso, espero ter ajudado você. Espero que, como me ajudou. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Curte, comenta, me segue nas outras redes sociais. E um beijo e fui. Dá tchau pra galera. Tchau, gente. Minha gatinha. Agora eu vou comer. Você não vai comer agora, não. Só mais tarde.